Meu nome é Matheus Fonseca, professor de arte floral, e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer um buquê de noiva ou buquê para casamento em cartório com rosas brancas, astromélias e gypsum fila. Galera, para começar esse arranjo, primeiro a gente tem que começar com o enfolhamento, a base. Vou estar usando um avencão, mas vocês podem estar usando a murta ou outro tipo de folhagem, como as vassoura e outras. Galera, primeiro, essa folhagem aqui eu vou colocar uma de costa para outra, para fazer a base do meio. E as demais, eu venho por fora aqui, ó, girando. Bem pouquinha folhagem mesmo, só para fazer o enfolhamento. Que a base, o arredondamento, a gente vai fazer com o gypsum fila, beleza? E a quantidade de rosas que eu estou usando nesse buquê de noiva são 12 rosas brancas e, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galhos de astromélia. E meio pacote de gypsum fila, beleza? Que a parte do enfolhamento, bem simples, bem pouquinho, só para dar um pouquinho de volume mesmo. Posso usar só o egípcio? Pode, mas aí você vai usar um pouco mais e corre o risco do buquê ficar um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais prensado. Então eu gosto de trabalhar com a folhagem para dar um pouquinho mais de leveza, né? Já coloquei a folhagem, agora eu vou vir com o egípcio. Vou dar volume aqui. Galera, o egípcio ele vem dessa forma aqui, ó. O que eu fiz? Eu desgalhei ele, peguei uns galhos um pouco menores e os médios e coloquei aqui, separei. Esses grandões aqui eu separo para fazer outro tipo de buquê. Aqui vai depender do tamanho que você quer seu buquê. Esse daqui, como a noiva é baixa, eu vou fazer um buquê médio. Médio para pequeno. Eu não vou fazer tão grande, porque senão fica desproporcional, né? Aqui a parte de egípcio eu tô achando pouca. Vou completar um pouco mais depois. Mas já vou vir entrando com a astromélia. Começo aqui no centro e depois vou colocando as demais em volta. Toda vez que eu vou montando esse buquê, eu vou girando ele aqui na minha mão. E sempre fazer o caule colocando em espiral. Então eu gosto de trabalhar nessa posição aqui, ó, sempre girando e sempre em espiral. Se eu colocar reto, aqui o caule vai ficar muito grosso. Então em espiral, o caule vai ficar bem fininho e o arranjo vai ficar mais harmonioso. Aqui, ó. Já tá bem bonito assim, né? Mas agora a gente vai entrar com a rosa branca. E essa rosa branca, eu pego sempre que tá com o botão maior e mais aberta, para dar mais volume. Se eu usar ela com um botãozinho muito fechadinho, igual essa daqui, eu vou ter que acrescentar mais rosas para dar um volume legal. Então, sempre procurar a rosa que está com um botão maior. Lembrando que o caule, olha, você pode ver que o caule sempre está na mesma posição. Se eu colocar para cá, ó, coloquei na esquerda. Se eu colocar agora para a direita, a posição dos caules, olha, vai enfeiar o caule do buquê, né? E o acabamento não vai ficar tão legal. Quando a gente for fazer o acabamento com cetim, não vai dar aquela... Aqui, ó, não vai fechar assim bonitinho. Ele vai ficar todo bagunçado e não vai dar um acabamento legal. Eu acho que eu vou colocar mais algumas astromélias. Vou pegar mais umas 4 astromélias para dar uma composição um pouco melhor aqui. Peguei mais algumas astromélias para fazer o acabamento desse buquê. Posso fazer o acabamento com folhagem também. Se tiver uma vassoura ou uma murta, que é essas folhagens um pouco mais grossas, dá para fazer o acabamento aqui, ó. Não precisa utilizar a astromélia. Prontinho, está finalizado o buquê. Agora a gente vai fazer o acabamento, né? Eu vou pegar uma cordinha para amarrar ele. Peguei um pedaço de fitilho. Amarrar muito bem, tá? Tem que ser bem firme para ele não soltar. Aqui, ó, bem amarrado. E eu vou cortar ele aproximadamente aqui. Não cortar muito curto. Porque esse daqui, às vezes, a pessoa para pegar, se ela tiver um pouquinho, for mais gordinha, a mão um pouco maior, porque não fica ruim de pegar, né? Então, o caule um pouco maior é o ideal.
E se ficar muito grande, depois que fazer o acabamento com cetim, você pode cortar, não tem problema. Pessoal, tem uma fita floral, ela é própria para fazer o acabamento em buquê de noiva. Eu até tenho ela aqui. Mas ela é um pouco mais difícil de achar, então uma que serve muito bem é a fita crepe. Antes da gente colocar o cetim, a gente firma bem o caule aqui, ó, e vem com a fita crepe. Para segurar o caule e não correr o risco também do cetim ficar escapando, ficar escorregando. Beleza? Ó, esse daqui vai ser com o cabo um pouco exposto, né? Então o cetim só vai nessa posição e o caule vai ser exposto. Então vai ser desse jeito aqui que a gente vai fazer o acabamento. Vou passar um pouco de cola quente. E eu sempre enrolo o cetim de baixo para cima. Eu comecei na parte de baixo, coloquei um pouquinho de cola, dei a primeira volta, coloco mais um pouquinho de cola. Aí agora eu posso colocar em todo o caule. Até em cima. Cheguei em cima, mais uma vez colo, pontinha de cola, aqui. Segurei, dei mais uma volta, vou colocar a cola finalizando. Vou cortar logo esse cetim. Vou colocar mais um pontinho de cola aqui fazendo o acabamento. Está prontinho o buquê de noiva. Aqui você pode colocar uma laçada ou até aqueles lacinhos pronto de cetim. Mas esse daqui é bem simples mesmo, então ele vai só assim.